Olá! Oi, Oi! novamente, obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, viu? É um prazer, que alegria. Muito obrigada. Ai, que bom. Tem gente que tá quase ali madrugando, a Rose, que tá lá falando com a gente de Londres, assistindo essa live. Obrigada, Rose. Que bom! Vamos dar uns minutinhos, André, pro pessoal lá tá recebendo os recadinhos. Mas enquanto isso, vamos falar um pouquinho do calor aqui de São Paulo, do litoral, que eu quase derreti hoje, minha pressão falou. Olha, tá desafiador, né? Tá muito quente. Que medo. Tá bem. E parece que vem uma frente fria, né? Sim, aí já é o nosso medo dos choques térmicos, né? Do Bom, é calor um com o perigo. frio, né? Exatamente. E aí eu tô puxando isso justamente, né, que é algo que é tão comum se a gente for pensar, né, André, que a gente, tá calor, que roupa que eu visto, tá frio, que roupa que eu visto, a gente se prepara. Mas É, quando é criança, parece que a gente não tem esse mesmo preparo, né? Parece que os adultos sabem como devem cuidar de uma criança, mas no fundo a gente não sabe, não é tão simples assim, né? você tem razão. Parabéns. É uma reflexão muito boa mesmo. A gente fica muito no imaginário popular, assim, achando que a gente já entende dos assuntos e que a gente vai dar conta, né? Mas é preciso parar, prestar atenção, ouvir, saber do que se trata, né? Se planejar, se preparar mesmo, como você falou, sobre a roupa, né? Nós nos preparamos, nos planejamos. Né? E como eu estava te falando, e para quem está entrando aí, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Essa live vai ficar gravada no IGTV, também vai estar disponível lá no YouTube, no podcast também. O quanto, né? Uma das minhas primeiras especializações, Andréia, é em atendimento de criança, né? E quando eu comecei a me preparar, a gente via aqueles casos, né? Igual você, quando eu te conheci, você estava lá na Tailândia trabalhando, e a gente falava, não, isso é longe, isso não acontece aqui. E quando eu comecei a fazer os estágios, né, na clínica escola, depois quando eu vim aqui para São Paulo, os atendimentos, trocando com colegas, né, é como que a questão do abuso, do assédio para as crianças é muito mais real e muito mais pertinho da gente do que nós imaginamos. É isso mesmo. Está mais perto da gente, é mais comum do que a gente imagina. Nós não gostaríamos, né? É um assunto que às vezes mexe com a gente fica, a gente nem quer saber, algumas pessoas nem querem saber porque percebem que é um assunto pesado, mas a realidade é que ele não é distante. Maus tratos contra as crianças, em geral, é muito próximo. Abuso sexual infantil é muito próximo, né? Onde tem crianças, onde tem um grupo de crianças, possivelmente uma delas está sofrendo abuso. Aqui no nosso país essa é a estatística, né? Essa é a realidade. Inclusive também em grupos de adultos, principalmente de mulheres. Quando a gente tem um grupo de 30 adultas, a gente já teve ali alguém, tem uma pessoa pelo menos no grupo que sofreu abuso na infância. Então, essa é uma estatística de adultas, para adultos, mas também é uma realidade para a infância. É que nós que não conseguimos ouvir sobre o assunto, que a gente não houve uma revelação de uma criança, a gente pensa que está um pouco mais distante. Mas quem convive com escola, crianças num grupo grande, já consegue perceber essa realidade. E nas nossas casas, entre os nossos amigos, a gente não sabe também, porque como é um assunto muito delicado, então não é falado. Mesmo uma amiga sua ou uma amiga minha, ela não vai contar que o filho dela ou a filha pode estar ter passado por abuso. Claro, no caso, eu trabalho com isso, né? Então, algumas pessoas me procuram sim. No caso, você também, né? Por ser psicóloga. Mas, no geral, eu quero dizer, como sociedade,
Se a gente pensar que está longe, é só porque alguém que a gente conhece não conseguiu contar. Não é que no nosso círculo não tenha, no nosso círculo de amizade tem. Mas é que se a gente não está sabendo, é porque as pessoas não conseguiram contar. Então tem essa realidade que é bem importante de ser dita, para a gente aprender, né? Para a gente entender mais sobre o assunto, para tirar o mito, as barreiras que a gente fica pensando que não existe, né? Que está longe. Então, precisamos falar do assunto. Não tem muito jeito de ajudar as crianças, de proteger as crianças. O jeito é falando do assunto. Exato, exato. E aí por isso, né, que eu te chamei, porque nessa minha série, O Sabor de Chá, essas conversas à noite, né, falar de temas às vezes pesados, né, mas que a gente não fala no dia a dia, mas justamente porque eu pude perceber o quanto que a pandemia trouxe à tona esses assuntos, né, como a gente compartilhou e quem está me assistindo e segue lá, a gente já falou, né, da questão da esperança no campo da teologia, como tem sido ser mãe e se tornar mãe durante a pandemia, né, os professores que estão nesse movimento em EAD, as pais que estão dentro de casa trabalhando e aprendendo a serem professores dos seus filhos, a questão do dinheiro que ficou muito evidente, que foi na última semana falando sobre a psicologia do dinheiro e educação financeira, e hoje quando eu te convidei, vou ler aqui certinho para não falar errado, né, de como cuidar das nossas crianças e adolescentes durante a pandemia com tanto acesso virtual, porque ficou ainda mais evidente, né, esse universo de aplicativos, né, de facilidade que as crianças têm, né, eu falo que a Pietra quase que já nasceu já com o iPad nas mãos, né, que já sabe fazer pose, né, para tirar foto e tudo mais, e todo mundo dentro de casa, e tendo que estudar através de um computador, de um tablet, do celular, no meu ponto de vista, como psicóloga, né, atendendo aí, ficou evidente o quanto que as nossas crianças são mais vulneráveis a acesso de desconhecidos. E aí eu passo a palavra para você, André, que você tem um leque gigantesco, né? O espaço de proteção é o seu ministério, o seu trabalho, em relação a abusos, né? Maus tratos. Então, por favor, compartilhe com a gente, né? O que nós precisamos prestar atenção em relação a isso. Por favor, estamos aqui para aprender com você. Ai, obrigada, que bom, parabéns, parabéns. Você tem feito um trabalho muito bom e essa iniciativa das lives é muito importante mesmo, a gente ajudar mais a comunicar os assuntos e trazer esse, né? Parabéns e muito obrigada. É, realmente, assim, a pandemia, ela deixou as crianças mais vulneráveis, mesmo as crianças mais que são mais fortalecidas, que têm pai, mãe, família, cuidando, monitorando, mesmo as crianças que não tinham tanto acesso à internet sozinhas, mesmo essas crianças hoje, as que têm já são fortalecidas, elas estão vulneráveis, mais vulneráveis durante a pandemia. E imagina as que já tinham várias vulnerabilidades, né? Então, aí que elas estão realmente muito vulneráveis. Por que que toda criança está vulnerável com a pandemia? Porque tem um estudo sobre emergências, proteção à criança em emergências. Então, nós vivemos uma emergência, né? A pandemia foi uma emergência mundial. Nesse estudo de emergência, ele fala que é o momento quando os adultos eles estão mais desconcentrados, dispersos, menos prestando atenção nas crianças. Primeiro de tudo, porque eles já começaram a pensar em si, nos seus problemas. Foram muitas coisas, como você já citou, os professores no EAD. Então, os professores que são pais já estavam também pensando mais no EAD. E tantos outros profissionais. Aí os pais, né? Vamos dizer que mesmo quem estava mais estruturado de fazer um home office, quem já fazia home office, teve questões, porque vieram os filhos para casa. Os filhos que estavam na escola ou que tinham o seu horário de estudo, ficou tudo muito modificado. Então, mesmo essas crianças, elas ficaram com menos supervisão.
Então, a questão da emergência é essa. Quando os adultos, eles vão precisar cuidar mais de si, do que está acontecendo, de se socorrer, de pedir ajuda, de sobreviver, depende de qual é a emergência, né? E as crianças ficam mais vulneráveis porque elas não são lembradas tão facilmente. E porque a gente, adulto, também fica imaginando assim, que nada está acontecendo com elas. Ah, não, eu estou aqui vivendo essa loucura da pandemia, vamos dizer, um adulto pensando, fazendo home office, Uhum. cuidando de criança, mas para eles não está impactando tanto. Então, isso é um grande erro, porque aí a gente menospreza, minimiza as questões das crianças, né? Então, tudo isso vai refletir nos maus tratos, no abuso, e aí no nosso tema aqui específico, que é o acesso digital, né? As ameaças da era digital. A gente já tinha e já tem as ameaças da era digital. Então, o conteúdo impróprio na internet, ele já estava ali e ele aumentou muito durante a pandemia. O conteúdo impróprio, então, são vários tipos de conteúdos impróprios. São sites de violência, de sites de haterismo, né, de ódio, né, de espalhar o ódio, Hum. sites que incentivam suicídio. E outro conteúdo impróprio, que é esse que é o mais ligado ao abuso, é o conteúdo de pornografia. Então, é o conteúdo impróprio que está ali à disposição de qualquer um. Então, não é culpa da criança quando ela acessa. E também não é culpa dos pais dela quando eles deram supervisão e ela acessou. Não é culpa. A responsabilidade é da indústria pornográfica, que não deveria permitir o acesso tão fácil para crianças, para menores de 18 anos. Então, o acesso não poderia ser fácil, o acesso deveria ser limitado, restrito para adultos que querem consumir pornografia. A pornografia tem grandes problemas para a vida inteira, inclusive dos adultos, mas até hoje é consensual, é aceito que os adultos, a partir de 18 anos, se eles quiserem, eles podem consumir, eles deveriam ter sites restritos, acesso restrito, pago, com seu cartão de crédito. Ao redor do mundo tem leis, ao redor do mundo tem movimentos trabalhando para que a infância fique livre da pornografia. Não porque as crianças é que têm que ter a responsabilidade de discernir que elas não vão assistir aquele vídeo. É um conjunto. As Uhum. crianças, elas são capazes de discernir também com uma educação em sexualidade adequada, né? Compartilhando com as crianças adequadamente para a sua faixa etária, que se ela vê pessoas sem roupa, nuas na internet, ela desliga o aparelho, que ela não pode ver, assim como ninguém pode ver o corpo dela. Então, toda essa educação em sexualidade a gente vai trazendo até chegar nesse acesso da pornografia. Mas elas encontram pornografia sem que elas tenham procurado. Uma menina de 9 anos, ela fica menstruada e aí ela vai para o Google perguntar, para o Google, para a busca da internet, o que acontece depois que a menina começa a ter menstruação. E aí, no meio das respostas, vai aparecer que ela pode ter um filho. Então, essa menina tá preocupada, fala, como eu tenho 9 anos eu posso ter um filho, porque agora eu tenho menstruação? Então, como é que eu posso ter um filho? E isso aconteceu aqui em São Paulo, por exemplo. É um dos casos que eu acompanho no sentido não de nenhum acompanhamento psicológico, eu não sou formada da área da psicologia. Eu trabalho com prevenção de abuso sexual infantil, com proteção à criança e dentro da área da prevenção de abuso, a gente tem essa prevenção, esse ativismo, nem é só prevenção, contra a pornografia. Então, acompanho porque os pais ou educadores me procuram para perguntar, para saber entender esse fenômeno, para dizer o que fazem agora com essa criança, né? Que agora, depois que encontrou. Então, essa menina de 9 anos, por exemplo, ela encontrou ali a resposta que ela procurava, que ela nunca imaginou que ela ia Uhum. encontrar, mas ela perguntou como é ter um bebê, como posso ter um bebê? E foi respondido para ela com pornografia. E aí começa esse fenômeno de que eles começam a assistir. Eu tenho umas 10 histórias, porque eu tenho um curso, né? Eu dou um curso só sobre isso, né? Prevenção e resposta para quando as crianças acessam pornografia. A prevenção é para que não acessem, é para que antes delas acessarem, os pais possam saber todas as ferramentas que eles têm, né?
que são 3 ferramentas praticamente, né? Que os pais têm, eu já vou falar um pouco mais sobre isso também, né? Então, Tá. o curso é basicamente esse. Então, por isso, os pais me contam, fazem o curso e me contam, às vezes antes mesmo de fazer o curso, antes do dia do curso, eles já mandam mensagem contando as histórias. Então, eu tenho umas 10 histórias de 1 ano e meio para cá, de crianças, meninas e meninos, perto de nós, aqui no estado de São Paulo, onde nós estamos. Meninos e meninas que acessaram desde 6 anos de idade. Tem 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos de idade, de crianças que chegaram até o conteúdo impróprio, até a pornografia. Elas não estavam procurando, mas elas foram encontradas. Quando esse pai e essa mãe encontram, uma parte deles, eles ficam muito bravos com a criança, eles querem bater na criança, mas não foi culpa dela. Não foi culpa dela, né? Então, depois o problema é que, de fato, existe uma curiosidade que a maioria dela acessando, né? É uma questão. Então, na pandemia, eles ficaram muito disponíveis com seus aparelhos para poder estudar. Para os pais que precisavam trabalhar, para os pais deixarem que as crianças se distraíssem um pouco, para que não dessem tanto trabalho enquanto eles precisavam dedicar outras horas. Então, tudo isso facilitou muito o acesso das crianças à internet. E quando a internet é um lugar assim, a internet é uma ferramenta muito boa, porque nós estamos aqui por causa dela, falando, compartilhando um assunto muito importante, né? Então, assim, também temos que celebrar com as crianças. Quando a gente fala com as crianças, uma das ferramentas é a educação digital. E a educação a gente também celebra que elas também podem falar com o vô, com a avó, mandar áudios, fazer vídeos, elas podem matar a saudade, essas coisas são boas. E elas também estão estudando, olha só, aprendendo tantas coisas pela internet. Então, essa parte é muito boa e é uma celebração, né? Uma parte boa, positiva, né? Mas a internet, para as crianças, ela é igual o parquinho de diversões, o parquinho a pracinha para as crianças pequenas. Se a gente for para uma pracinha com uma criança pequena, a gente não vai deixar essa criança sozinha na pracinha. A gente não vai embora num parquinho, numa pracinha. Uma criança pequena num parquinho, a gente tem que ficar olhando. Ela tem muitos, muitos motivos ali para se machucar. Ela pode brincar, se divertir, vai ser maravilhoso. Mas ela vai ter muitos motivos para se machucar se ela ficar sozinha. E é muito perigoso ela sumir, alguém levá-la embora, ela não saber o caminho de volta, ela não tem como voltar para casa sozinha. Isso é uma criança pequena na pracinha. A internet é isso para qualquer criança. A internet é isso, não. A internet é pior. A internet é pior. Ela potencializa muito mais o risco, o perigo. É isso que, assim, a gente precisa entender. A pracinha em si é um perigo? Não. Levar a criança na pracinha é um perigo? Não. Acompanhar a criança, olhar, estar perto, ajudá-la se ela precisar, se ela cair, é um perigo? Não. Faz parte, está tudo bem. Agora, qual seria o perigo? Sair de lá, ir embora e deixar a criança. Ela não voltaria sozinha. Então, a mesma coisa é a internet. A internet em si, hoje, ela é uma ferramenta, a gente não tem como viver sem ela num contexto natural hoje, a não ser que se a gente ficar sem eletricidade, a gente vai viver sem. Se a gente não tiver como acessar, a gente vai ficar desesperado, mas a gente vai ter que passar um dia sem. Porém, a nossa realidade do dia a dia hoje é utilizá-la. E tudo bem se a criança tem que utilizar. Existe o tempo de tela adequado, existe toda a interação adequada. Mas a gente não está mais falando assim, não deixe sua criança nenhum momento na internet. Porque e os pais e mães todos que eles tiveram que deixar estudando na internet. Então não tem mais essa fala. Agora, a fala é: não deixe sozinho, sem supervisão. Não esqueça. Não esqueça a criança no quarto, na internet, sozinha. Não feche essa porta. Não deixe essa criança passar horas ali na internet sem você nunca ter visto com quem ela fala, o que ela faz. Tem jogos, vários jogos, os filhos das minhas amigas jogam
e elas que me contam, e a gente troca umas figurinhas e elas fazem muitas perguntas. Então é muito comum nos jogos entrar alguém mais velho se passando pela mesma idade da criança. Então, alguém de 13 anos entra num jogo para 13 anos e tem um outro coleguinha jogando no mundo inteiro, né? Eles jogam online, colocam um nickname, um apelido, e essa pessoa fala que ela tem 14. Isso aconteceu com uma família. Mas não era um outro menino de 14, não era um adolescente. Era uma pessoa mais velha se passando por um adolescente, né? Fingindo que tinha 14, mas não tinha 14. Então, assim, nos jogos é um problema. Nos chats, uma amiga minha me disse que também lembrou de mim do curso, porque ela disse que ela mandou mensagem para uma mulher que ela tinha feito um curso e pegou o telefone de contato de uma pessoa, um curso profissional da área dela. E ela pegou o contato dessa pessoa que fez o curso com ela. Quando foi à noite, ela mandou uma mensagem. Oi, aqui é a fulana, fiz o curso hoje com você, tô te adicionando. Aí uma criança começou a responder. Oi, você quer falar com a minha mãe? Ela, é a fulana, não sei o nome, é a fulana. Aí ela falou, é a minha mãe, essa fulana. Sua mãe, eu quero falar com a sua mãe. E a menininha ficou conversando com ela. E ela disse assim, Andréia, eu fiquei pensando nas coisas que você fala, porque é tão real. Eu falei para a menininha, não, eu não posso falar com você, eu não conheço você, você não pode falar comigo. Chama a sua mãe. Esse é o telefone da sua mãe? Chama a sua mãe. Entrega o telefone para sua mãe. E aí disse que a menina falou que a mãe não estava. Tinha ido, acho que no mercado. Eu não sei qual é a faixa etária da menina, mas ela estava articulada o suficiente para escrever ali, né? Utilizando, e ela queria conversar com essa mulher que ela não conhecia, que tinha acabado de adicionar o telefone para falar com a mãe dela. Então é isso que acontece, né? Nessa interação online, quando as crianças estão sozinhas, sem supervisão, elas começam a falar. Outra mãe, que não é nem difícil que essa mãe também assista a nossa live, porque é uma pessoa também que acompanha nossos cursos, uma super mãe, como todas essas pessoas que as crianças têm vivenciado essas questões e elas me procuram, são todas mães e pais cuidadosos. Uma mãe me disse, não, contou, mas não foi só para mim, que o filho estava na casa de um parente deles e pegou o celular desse parente e entrou no YouTube e começou a gravar a casa. Filho dela. Começou a gravar a casa. Olha, essa aqui é a casa, como se fosse aqui na minha casa. Essa aqui é a casa da Andréia. Olha aqui onde ela mora, mostrando a casa. E fez um vídeo no YouTube. E eles não têm o YouTube, o vídeo, eles não têm essa habilidade, os pais, a família. O que sabemos daquela história do desfecho é que o menino tinha conseguido fazer um vídeo e gravar o vídeo, deixar gravado no YouTube, da conta lá do parente de onde ele estava, né? Aí eles foram procurar como tirar do ar, etc. Então é isso que as crianças fazem, elas estão explorando. E se o mundo delas é o mundo online, se elas estão no online, elas estão explorando, elas estão querendo saber, descobrir. Da nossa parte, é que a gente precisa então caminhar para três ferramentas, basicamente, né? Que é os controles parentais. Controles parentais são ferramentas que os aplicativos já têm. Os celulares, os aplicativos, os tablets. Quando você vai nas configurações, vai ter uma parte das configurações que é para deixar o acesso restrito para crianças. Também em alguns celulares se chama controle de pais. Então, são os controles parentais. No YouTube tem, quando você vai nas configurações do YouTube, tem na última parte das configurações tem o modo restrito. Se você quer ativar o modo restrito. Ativando o modo restrito, toda vez que você entrar ali, só mostra vídeos que foram liberados para crianças. Então, por exemplo, quando eu faço os meus vídeos eu coloco no YouTube, do espaço de proteção, o YouTube pergunta, é um vídeo para criança? Quando é só para adultos, como essa nossa live aqui, aí eu já coloco, não é conteúdo para criança. Então, se a pessoa que está assistindo, ela tem o modo restrito,
ela vai só receber se ela for adulta. Se for a criança utilizando, se estiver no modo restrito, a criança não vê os vídeos que são conteúdos de adulto. Então, os controles parentais é para todos os aplicativos e para os aparelhos, e tem bastante material na internet. Inclusive, nesse mês também, o espaço de proteção no mês da criança, a gente está falando sobre o melhor presente que um adulto pode dar para uma criança, é a proteção dessa criança, né? Então, a gente também está tendo vários posts e aulas para falar do assunto de toda a proteção da criança e vai trazer o assunto dos controles parentais também. Mas, além do nosso material, no espaço de proteção, se você colocar na busca no Google, você vai encontrar vários artigos falando sobre os controles parentais. Como usar os controles parentais. Como aplicar, como colocar no celular da criança, do adulto, que é a criança que usa esse celular. Para que essa é uma das maneiras que vai conter um pouco. São os filtros, né? Vai conter um pouco o acesso da criança, porque vai estar com filtros ali. Como tem um muito conhecido, que é o Google Family Link. O Link é um aplicativo para quando a criança tem o celular e o pai tem o celular. Quando o pai ou a mãe, o adulto tem celular e a criança tem celular, então aí coloca esse aplicativo no celular do adulto e ele vai configurar junto com o da criança, o Google Family Link. E esse adulto controla o tempo de uso da criança, do aparelho da criança. Qual o tempo de uso, controla quais aplicativos ela usou, quais ela pode usar, quais o adulto está liberando para ela usar. Então, 3 horas por dia, 1 hora de Instagram, 1 hora de YouTube, 1 hora de Facebook. Exemplo, busca, tem o Google, tem tudo isso ali. Esse adulto configura. Então, o Google Family Link, o adulto configura para o aparelho da criança. São controles parentais. Essa é a primeira ferramenta para ajudar um pouco mais a conter o acesso às ameaças, né? O acesso ao conteúdo impróprio. Então, controles parentais. Você pode fazer busca que você vai conseguir encontrar o que são os controles parentais, como colocar os controles parentais no meu celular, no celular da criança. Tem materiais na internet também sobre isso. E no espaço de proteção a gente tem posts também sobre isso, tá? A outra ferramenta... Andréia, eu vou só te interromper rapidinho. Aproveita e passa para nós, a Lola também está querendo participar aqui da nossa live, gente. Né? Mas aproveita para quem já está assistindo, qual que é o endereço, o site do seu trabalho? Ótimo. É importante, né? Olha, gente, arroba, né, aqui o Instagram, espaço de proteção. Sem cedilha, sem tio. Então, é espaco de protecal. Espaco de protecal, que é espaço de proteção. Nós temos o Instagram, espaço de proteção, o Facebook, facebook.com/espaco de protecal, tudo junto, espaço de proteção. YouTube, vai na lupa do YouTube e procura espaço de proteção. E também nós temos agora o nosso site, que a gente está acabando de colocar no ar, é novíssimo. O que a gente tem no site no momento é nós estamos ofertando materiais gratuitos para falar com a criança sobre prevenção. Inclusive, tem um material sobre internet lá, do Internet Segura. É um material gratuito que existe no Brasil e a gente faz a curadoria e coloca na pasta e oferece. Qualquer pessoa que queira, nesse mês de outubro, ganhar esses materiais, são 10 materiais lúdicos gratuitos para usar com a criança. É só digitar espacodeprotecal.com.br/materiais cadastro. Então, no nosso site, espaço de proteção, espacodeprotecal.com.br/materiais cadastro. Então, tudo junto. Você vai clicar ali e vai conseguir fazer a inscrição para receber os materiais, uma pasta do Google Drive com os materiais direto para você, e você baixa esses materiais, pode estudá-los e você vai ver como são interessantes, como são bons de utilizar com a criança,
porque são materiais lúdicos para usar com a criança, né? Não são materiais para falar de abuso, são materiais para falar de proteção, de prevenção. Então, são materiais lúdicos, com histórias, com jogos, brincadeiras, para você baixar, imprimir e fazer com a criança, né? O adulto faz com as crianças a atividade, são atividades lúdicas, né? Então, inclusive, essa de internet, que é do Internet Segura do Brasil. Internet Segura é uma organização que traz também essas informações de cuidado com as crianças na internet. Então, uma das cartilhas é deles. E é bem interessante mesmo, tá, gente? Aproveita e faz aí, pede. E também no próprio Linktree aqui do nosso perfil do Instagram. Se você tiver pelo Instagram, no nosso perfil, na nossa bio, tem o link, que é o Linktree. Tá ali também, você clica, também tá ali o link para você entrar e pedir seus materiais. Tem várias maneiras de pedir esses materiais, né? Porque a gente quer compartilhar mesmo, a gente quer compartilhar conteúdo, a gente quer que as pessoas conheçam o assunto, a gente precisa falar do assunto, trazer o assunto à tona, como você está fazendo aqui. Eu estava falando, então, que uma das ferramentas são os controles parentais, esses filtros que a gente coloca nos aparelhos e nos aplicativos. As outras duas maneiras, uma é a educação digital, é conversar com as crianças sobre o mundo digital. É trazer para as crianças os benefícios e os perigos, as ameaças, na linguagem deles. Então, por isso também, esse material do Internet Segura, ele faz isso. Ele fala sobre bullying, cyberbullying na internet. Ele fala sobre respeitar o outro na internet. E sobre a privacidade da internet, o cuidado com a internet. Então, essa é a educação digital. Isso é falar para a criança que a internet ela tem vários benefícios, mas ela tem problemas, ela tem riscos, ameaças. Então, falar isso de numa linguagem apropriada, numa linguagem apropriada para a faixa etária, né? Não é falar um monte de informações para a criança, igual aqui, senta aqui e vai assistir essa live. Não, com a criança é diferente. Esse é um jogo, brincadeira, uma pergunta, né? Uma conversa, aproveitar um brinquedo para falar do assunto, né? Então, trazer em alguma oportunidade, de maneira lúdica, o assunto para a criança e deixando claro para ela. Quando a gente começa com a criança, antes disso, falando sobre a autoproteção dela, falando sobre o corpo dela, que é só dela, que ninguém pode tocar, ninguém pode ver, ninguém pode vê-la sem roupa, as suas partes íntimas, né? Isso é prevenção também de abuso, é autoproteção. Fortalecendo, ensinando essa criança a autoproteção. O próximo passo, quando a gente vai falar de pornografia na internet, fica mais fácil, porque a gente só vai dizer assim, ó, esse raciocínio. Se a gente não pode mostrar nosso corpo, se a gente não quer que ninguém veja nosso corpo, nossas partes íntimas, a gente também não vê as partes íntimas de ninguém. Então, qualquer momento que na internet tiver alguém sem roupa, a gente desliga, a gente desliga, a gente não pode ver. Isso é errado e isso é crime também, né? Porque dependendo da situação pode ser um crime, sim. Inclusive, se tiver um adulto se expondo nu para uma criança, em algum programa online, em algum aplicativo ao vivo ali online, não foi a criança que foi atrás daquela pornografia, foi esse adulto que, sabendo que está interagindo com a criança, se apresentou ali nu. Então, isso é crime. Então, dá para conversar com a criança, dependendo da faixa etária dela, trazendo para ela esses conceitos de privacidade do corpo, de intimidade. E lembrando que na internet pode ter esses perigos, né? Então, a internet pode ter muitas coisas legais, mas pode ter o perigo. E a outra parte, a última ferramenta, então, os controles, os filtros, a educação digital, conversar com as crianças, é a mediação parental, a última parte. Então, mediação parental, porque os pais é que estão ali mediando o uso das crianças nos aparelhos. Então, precisa checar o que está vendo, quanto tempo está vendo, que conteúdo é esse, com quem está conversando, que aplicativos usa. Eu, por acaso, assisti um programa de TV outro dia, por acaso. Às vezes, quando está passando alguma reportagem no assunto, os meus amigos até me mandam mensagem. Ai, olha, canal tal, tá falando tal coisa. Dessa vez, ninguém tinha me mandado. E eu liguei a TV e estava passando uma reportagem
que um repórter, então, ele entrou num aplicativo e começou a procurar crianças e adolescentes no aplicativo. É um aplicativo de conversas, de bate-papo, que ficou muito em alta. Diz que já existia antes e ficou muito em alta na pandemia. Eu nunca não tinha visto isso. E aí ele encontrou. Ele não mostrava o rosto e ele falava quem ele era. Eu sou o repórter do fulano de tal, do programa tal. Eu estou querendo saber aqui, estou querendo justamente encontrar aqui crianças e adolescentes. E as meninas com quem ele fez reportagem, ali, ao vivo, né? Câmera ali, pegando, só não mostrava com quem ele estava falando. Elas falavam, tem muitas crianças e adolescentes aqui. Aí tinha uma menina de 16 anos que ela disse assim, a gente acabou de falar com umas meninas aqui, que eles ficam ali no bate-papo, eles vão mudando de sala. A gente acabou de falar com umas crianças. E aí ele perguntou, ele falou, não é perigoso? Não aparecem pessoas nuas? Não tem nenhum perigo? E ela falou, aparece, aparece. Quando é homem, a gente até às vezes até pula diretamente, a gente nem conversa. A gente conversou com você, mas a gente nem conversa. Elas estavam em dupla e elas estavam fazendo a lição. Elas estavam estudando online. Agora, faz um mês isso, eu acho. E aí elas disseram assim, a gente estava ali estudando, aí a gente entrou. Todo mundo faz isso. É assim esse aplicativo, é assim que funciona. Então isso foi coisa de menos de 2 meses atrás que eu vi essa reportagem. E eu pensei, meu Deus, a gente realmente precisa de todos os filtros possíveis da educação digital para essas crianças e da mediação parental, dos pais, uma vez ao dia, pelo menos, olharem que aplicativos elas usam, o que tem no celular, se é da criança, do adolescente ou se é o deles, quais aplicativos foram baixados, qual foi o uso desses aplicativos, o tempo de uso. Precisa conversar, se são aplicativos que é possível abrir, como o WhatsApp, a gente abre, a gente vê as mensagens do direct message do Instagram, precisa abrir e ver o que elas falaram, com quem falou. E a gente não pode ficar assim muito assim preocupado. Assim, mas e a privacidade da criança? Eu vou abrir o celular da menina de 14 anos, da minha filha. É uma relação que ela precisa ser conversada desde o início, desde que ela ganhou o celular, entregou o celular a primeira vez na mão da criança. É essa relação. Porque tudo são as normas que a gente coloca. Quando é novo, ninguém sabe a norma. Quando é novo, ninguém sabe como funciona. Então, foi a primeira vez que eu ganhei um celular. Se alguém me disser todos os dias eu tenho que olhar de manhã, à tarde, à noite o celular que eu estou te dando, essa criança tem que entender que essa é a norma. Fica mais difícil depois. Fica mais difícil se eu sou a mãe, eu nunca fiz. Minha filha tem celular há 5 anos. Aí agora eu resolvo ir olhar. Ela pode realmente não querer. Agora, minha filha de 13 anos, eu dei o celular pela primeira vez para ela. Aí eu já vou combinar, é combinado. Combinado não é caro, né? Combinado é combinado. Fala, olha, você tá ganhando o celular. Um exemplo, tá? Aqui do celular. Mas a mãe vai olhar. De tempos em tempos eu vou pegar e vou olhar e vou ver o que está acontecendo. Não confio em mim. Não, não é isso. Não confio é na internet. Não confio é de deixar a criança pequena na pracinha sozinha. Não é na criança que a gente não confia, é na pracinha. É no mundo, é em tudo que está ao redor dela. Então, não é que não confia na criança e no adolescente. É porque não é o momento ainda da vida. Não existe uma maturidade suficiente para saber o que pode e o que não pode fazer. Não existe uma maturidade suficiente para perceber que a pornografia não pode ser assistida. Então, eles começam a assistir e eles se viciam, eles começam a assistir direto. E eles mesmo querem sair. Tem várias histórias de crianças, Cíntia. É porque a gente realmente não sabe disso. Só quem conta, para mim, são os pais que vivenciaram. Os outros pais, eu tenho pais que não conhecem essa realidade, que estão falando, gente, mas isso é uma coisa que eu nunca ouvi na vida. E a gente tem outros pais que não estão falando do assunto, mas estão vivendo o assunto. Porque quando eu comecei a anunciar no espaço de proteção esse curso, as mensagens começaram a chegar no WhatsApp, no e-mail. Quando eu falava ano passado nos cursos presenciais, no final do curso alguém vinha e me contava de meninas e de meninos. E contavam várias histórias muito parecidas. As crianças ficam irritadas, ficam muito desconcentradas, recebendo aquele impacto, né, da exposição à pornografia, que muitas vezes também reflete como se fosse um impacto em exposição de abuso, né? E aí esses pais contam
como que a criança está se comportando e contam que muitas vezes a criança pediu ajuda. Falou, eu preciso te contar uma coisa, eu preciso falar, eu não aguento mais. Olha aqui, eu estou vendo isso aqui. Tem várias crianças que chegam a contar. E tem outras crianças que não contam, mas quando tem a mediação parental, quando tem a conversa, elas contam. Vários pais também, uns 3 ou 4, me disseram que estavam percebendo a criança muito diferente. Então eles se aproximaram e disseram, o que está acontecendo? Conta para mim. E as crianças contaram, olha, eu estou fazendo uma coisa, olha, eu estou vendo uma coisa, olha, eu estou vendo isso aqui. E mostraram o celular, mostraram o que elas estavam fazendo. Tem várias histórias, desde 7 anos de idade, tem crianças que estavam com sintomas, com questões, com sinais, aqui meu vídeo, desculpa, indicando que estavam com alguma alteração no seu emocional, no seu comportamento, e elas contaram. Quando foi perguntado para elas o que está acontecendo com você, elas contaram que elas estavam acessando pornografia, elas mostraram isso. Então, é preciso ter todo esse esforço que a gente vai... Desculpa, porque eu coloquei aqui para minha bateria, avisou que tá acabando, aí eu coloquei o carregador, tá? Acho que tá tudo bem agora, interrompendo um pouquinho. Então, assim, é muito importante a gente fazer todo esse esforço de entender. Primeiro, entender que é uma realidade. Que enquanto tem crianças que não estão passando por isso, outras estão. E que independe do recorte, da faixa etária, da situação familiar. Independe se é pai e mãe presente. Qualquer criança pode estar muito vulnerável no conteúdo digital, no acesso ao conteúdo impróprio, nas ameaças digitais. Então, a primeira coisa é aceitar essa realidade. Depois, falar o que a gente vai fazer? A gente não tem como viver sem a internet. Eles vão ter que usar. Então, colocar os filtros, educá-los, falar, conversar sobre o assunto e fazer a mediação. Ficar olhando, fiscalizando, né? Supervisionando. Realmente, assim, prestar atenção no que eles estão fazendo online. E criando esse espírito de confiança, gente. De confiança, de parceria, que para tudo na vida vai ser bom para as crianças e os pais. Essa parceria, de poder falar o que está acontecendo, de poder falar qual é o problema que eles estão enfrentando, né? De poder contar, olha, mãe, e eu vi mesmo pessoas nuas, olha, mãe, o fulano me mostrou. Várias também crianças contam quando os colegas da escola mostravam. Uma menina contou para a família que os meninos da van escolar assistiam pornografia, 11 anos de idade. Uma outra criança, uma outra menina contou que na escola as coleguinhas assistiam. Então, assim, quando eles têm essa resiliência, essa força, essa sabedoria, que também veio do que foi plantado, da autoestima e também da própria conversa, das conversas do cuidado da família, quando existe isso, eles ficam mais fortalecidos para contar também, quando eles enfrentam, né? Aqui no Brasil ainda é muito novo tudo isso. Mas fora do Brasil já tem vários estudos. Eu sigo alguns materiais, Estados Unidos, Austrália. Austrália tem muito material bom, e Estados Unidos também. E tem um material, Protect Young Minds, protegendo as mentes das crianças, as mentes jovens, né? Que é protegendo de pornografia. E a autora, tem livros para crianças, livros lúdicos, para falar sobre o perigo de não ver o corpo de ninguém no vídeo, né? Num vídeo ou numa foto na internet. Então, são materiais, atividades lúdicas. E tem lá uma aba de testemunhos dos pais. E tem vários pais americanos, no caso, porque não é aqui no Brasil esse material, que falam que leram um livro, tiveram a educação digital, falaram com a criança sobre essa questão dela não aceitar quando vê nenhuma pessoa sem roupa na internet, se o coleguinha mostrar, que ela fala que não pode e conta em casa, que ela não fica vendo no computador quando ela vai fazer o trabalho na casa do coleguinha, enfim. Todas essas conversas, aí tem testemunhos de pais dizendo que as crianças contaram, que as crianças fizeram igual elas foram ensinadas. Elas chegaram em casa e contaram, mãe, na casa do fulano, a gente estava vendo tal coisa no vídeo. Ou mãe, o fulano na escola queria me mostrar
tal vídeo. Olha, pai, eu abri tal página e apareceu tal vídeo. Então, assim, tem vários relatos ali que as crianças que sabiam do assunto, elas foram capazes de contar quando elas tinham um ambiente acolhedor, né? Essa casa que elas já sabiam que elas podem contar, né? Então, isso é muito importante. Esse ambiente acolhedor, que a gente vai plantar também esse ambiente acolhedor, não é na hora que acontece um problema, né? A gente planta antes. É a criança poder falar do dia dela, falar das emoções dela. A criança que pode contar sobre ela e que pode ser ouvida, né? Acolhida. Ela sabe que ela tem espaço ali, né? Então, isso é bem importante, né? E que bacana, André, todos esses três pilares do jeito que você compartilhou com a gente, que, né, a gente tem que aprender sobre isso, né, porque na parte da psicologia, falando como psicóloga, né, um dos pilares da psicologia seria essa prevenção, a promoção da saúde mental, mas no final a gente acaba tratando os problemas, né? Eu fui por 10 anos voluntária da Fundação Abrinq como psicóloga, né? Então, isso sempre mexeu comigo de, poxa, a gente está aqui, né, apagando incêndio, tratando, mas o que a gente pode fazer para evitar isso? Então, é muito bacana esse trabalho, por isso que eu pedi para você, né, compartilhar os seus canais, como as pessoas podem te encontrar, até para ver os cursos, né, que você ministra, porque existem nós, estamos aqui os psicólogos para ajudar, né? Mas nós também precisamos pensar numa cultura mesmo, acho que é isso, sabe, Andréia? Numa cultura de prevenção, de promoção, Muito né? bom. Como você está trazendo para nós. Muito bom. Uma cultura de prevenção. Nós temos uma hashtag que nós usamos. A nossa hashtag é cultura da proteção. Porque nós queremos trazer a cultura da proteção para o nosso país. O espaço de proteção, a gente quer trazer essa cultura de proteger as crianças. É isso que você está falando. Muito bom. Ah, que ótimo, que ótimo. E como eu te falei, para quem estiver nos ouvindo, né, eu me formei em 2006 na Universidade Federal do Paraná e o meu TCC foi sobre a influência, né, de jogos eletrônicos, televisão e internet em crianças e adolescentes. E naquela época, lá em 2006, o que se falava era não deve se dar um celular para a criança, né? O celular é para adulto, o celular é só para joguinho. Mas estamos agora em 2020 e não podemos mais manter essa fala. Mas É. é a metáfora. Até se você pudesse não repetir, digamos assim, André, mas falar novamente, né, do playground, adorei essa metáfora, queria, né, a gente acho que temos alguns minutinhos aí, mas se você pudesse retomar novamente, que eu achei perfeita essa comparação que você fez, e a gente precisa entender isso. Mas você poderia novamente falar um pouquinho mais sobre isso? Falo, muito bom. É realmente uma ilustração que ajuda muito a gente, né? A gente deixaria uma criança pequena numa pracinha sozinha. A gente levaria. A pracinha, ela é boa para a criança brincar, correr, brincar, interagir, descobrir, explorar. Mas o adulto ali do lado, junto, né? O adulto acompanhando, vendo, para socorrer se ela precisar de ajuda e para estar com ela e trazê-la de volta para casa. Ninguém levaria a criança pequena numa pracinha, estaria a criança ali e voltaria para casa, porque ela pode ficar sozinha. Então a pracinha em si é boa. A criança pequena sozinha na pracinha não. Como? A mesma internet. A internet em si, ela pode ter muitos elementos bons. Mas a criança de qualquer idade, não estou falando de criança pequena, na internet, a gente não deixa uma criança pequena na pracinha. A gente não deveria deixar nenhuma criança na internet sozinha. Porque a internet ela é pior que uma pracinha.
Se a gente não deixa a criança sozinha na pracinha, a gente não poderia deixar a criança na internet sozinha. A internet vai ter valor, vai ter lugares, vai ter oportunidades muito bons, mas a internet sozinha, a criança sozinha na internet é um grande risco. Não é culpa da criança. A questão, a responsabilidade é do conteúdo impróprio, a responsabilidade é da indústria pornográfica, é do outro adulto na tela se passando por criança, por adolescente. Então, não é não posso deixar a criança na pracinha falar para ela que ela não voltou para casa porque foi culpa dela. Ela não voltou para casa porque ela ainda não está no momento da vida maduro para voltar para casa sozinho. Então é a mesma coisa na internet. Quando eles encontram o conteúdo impróprio, não é responsabilidade da criança, é responsabilidade do adulto, da outra pessoa que colocou aquele conteúdo impróprio. Então ter a supervisão do que ela está vendo, quais os aplicativos ela baixou, com quem ela conversa. É muito importante essa supervisão. Eu lembrei que a gente está nesse mês de outubro, no espaço de proteção aqui. Esse Instagram, @espaço de proteção, nós estamos fazendo um mês de proteção, falando que o melhor presente que alguém pode dar para uma criança é a proteção dela. O melhor presente que você pode dar para uma criança é a proteção. E na quinta que vem, vamos ter uma live no Facebook que fica gravada às 4 da tarde. Depois a gente coloca no YouTube também, igual você. E à noite, na quinta à noite, às 21 horas, nós temos um momento de perguntas e respostas. E nessa próxima quinta, dia 8, será exatamente sobre a internet. A internet pode legal? 4 da tarde, na quinta que vem, dia 8, no Facebook. E à noite, 21 horas, no Instagram, no mesmo dia, dia 8, 20, para falar sobre o assunto da internet. Convido vocês para conhecerem o espaço de proteção, conhecerem os canais e se apropriarem desse assunto com a gente. Vem com a gente nessa da Que ótimo convite. Fica esse convite para todos. Muito obrigada, André, por esse maravilhoso trabalho. Parece que travou um pouquinho, eu não tenho certeza. Travou um pouquinho, né? Voltamos? Você consegue me ouvir, Andréia? Eu acho que vai cair a nossa live.
Desculpa aí o problema de comunicação para quem estiver nos assistindo. Andréia, muito obrigado. Fica o convite, então, para todos vocês acompanharem o trabalho Espero que sim. da Andréia. Uma boa noite para todos vocês. Oi, Andréia. Estava dando já uma boa noite, que eu achei que tinha travado. A gente está quase para encerrar nos minutinhos. Gente, nos vemos na próxima live e vamos lá seguir o @espaço de proteção e aprendermos a cuidar das nossas crianças e adolescentes. Um abraço a todos vocês. André, um beijo. Tá bom.